Fala aí galera, aqui é o Pozzoli. E você sabe me dizer o que esse solo aqui, o que eu saber tocar esse solo aqui do Guns N' Roses tem a ver com o processo de aprendizagem? Não? Então assiste esse vídeo até o final que até lá você vai descobrir. Então agora sim, vamos começar esse vídeo. E antes de começar, eu queria só pedir para vocês. Esse vídeo aqui é um assunto que eu considero extremamente importante. E, mano, que consegue impactar positivamente a vida de qualquer estudante, na moral. Tipo, sempre tem algo a aprender. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ser bem sucedido nos seus estudos e evitar frustrações desnecessárias, é você aprender a aprender. Então, mano, conhecimento é para ser divulgado, conhecimento é para ser compartilhado, não para a gente guardar pra gente como se fosse um troféuzinho. Então, se você conhece alguma pessoa que tem algum tipo de dificuldade no aprendizado e que gostaria de descobrir um novo método de estudar que facilitasse a vida dessa pessoa, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não deixe de se inscrever no canal para ver mais vídeos desse mesmo tipo. E também deixa aqui seu curtir aqui embaixo. Tendo dito isso, vamos lá agora. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos no qual eu vou estar falando sobre aprendizado ativo, que é basicamente assim, o segredo para tirar boas notas, não somente na faculdade, como também pode ser no ensino médio, pode ser em qualquer etapa do seu percurso acadêmico, por assim dizer. Você pode usar essas táticas para que você melhore, para que você se torne um aluno mais eficiente, mano. E isso de ser um aluno eficiente é muito importante, porque isso não só vai te permitir tirar nota mais altas, que é uma coisa que todo mundo quer, embora não seja o foco é aprender. Vai te deixar também, como eu disse, aprender de verdade e vai te deixar, mano, fazer isso tudo numa quantidade de tempo menor do que você gastaria de outra forma. Então sobra mais tempo para você fazer outras coisas que você possa gostar mais do que estudar. Então basicamente qual é o segredo? Método de aprendizagem ativo. Em que isso consiste? Primeiro eu quero falar um pouquinho do que não é isso. O contrário disso. Sabe quando você tá lá, vou começar a estudar um tópico aleatório. Tem uma matéria nova na faculdade, quero começar a estudar ela. O que eu vou fazer? Vou ler o livro. Beleza, você lê o livro uma vez. Acabou ali seu processo de aprendizado? Não. Aí o que algumas pessoas fazem? Depois que eles já leram o livro todo, aí chega mais perto da prova, vou ler o livro de novo. Vou reler aquela parada. Beleza. E por que eu falo assim que a maioria das pessoas fazem isso? Porque de fato a maioria das pessoas fazem isso. Eu vou deixar aqui, linkado aqui embaixo, todos os estudos que eu vou citar durante esse vídeo, basicamente. Mas tá tudo aqui na descrição. Mas tem esse estudo principal que se trata de uma meta-análise que fizeram para uma revista de psiquiatria relacionada ao aprendizado, que, mano, é fantástico. É uma meta-análise, né, para vocês que não sabem, é um estudo de outros estudos, por assim dizer. Os pesquisadores desse estudo, eles leram, tipo assim, tudo que está na literatura disponível sobre a questão de aprendizado e eles compactaram isso num próprio artigo e analisaram, tipo assim, quanto que isso se repete, qual é a efetividade disso nos mais diversos estudos. É basicamente isso. É basicamente um nível de evidência um dos mais altos que você pode ter. E quanto mais alto o nível de evidência, mais provável que aquela informação seja correta, seja verossímil. Mas o que eles encontraram é que a maioria dos estudantes, o método mais frequente de você fazer revisão se você estudar, é você reler os livros. E o que eles descobriram, fazendo essa análise toda, é que, embora esse seja o método mais frequente, o método mais comum, o método mais disseminado entre os estudantes, esse é um dos métodos mais ineficientes que você pode ter para você estudar. Eu vou deixar um gráfico aqui que mostra basicamente o seu resultado de retenção de conteúdo em consequentes leituras. E o que você consegue ver aqui, se você juntar o topo de cada um desses gráficos, é que você está vendo uma curva de retornos diminuídos, diminished returns, né? Em inglês, eu não sei qual a tradução específica para isso. Mas o que quer dizer isso? Para cada incremento que você tem na quantidade de leitura, você tem um incremento cada vez menor na quantidade de assunto que você está retendo.
Então você tá lendo lá, você acha que é efetivo você continuar lendo, tá, aquilo ali. Mas no caso, aquilo ali tá contribuindo extremamente pouco, percentualmente falando, para que você melhore as suas notas. Por quê, mano? Porque quando você tá lendo, você tá relendo, você pode até achar que, tipo assim, na sua cabeça, você tá lendo um livro pela primeira vez, aí tem aquela sensação de descobrimento, né? De novidade. Nossa, eu nunca vi esse assunto aqui, estou aprendendo de fato. Beleza, esse é o meu primeiro contato com o assunto. Estou, de fato, aprimorando, né? Expandindo meus horizontes no que diz respeito àquele assunto. Só que quando você vai ler de novo, essa sensação geralmente não acontece. O que acontece é, esse aqui eu sei, vou passar, mas com menos atenção. Vou continuar passando aqui com menos atenção. Porque você acha que você sabe aquelas paradas todas que você está lendo, porque você já leu. Então, tipo assim, você tem aquela falsa impressão de que você de fato sabe aquilo ali. Aí depois, você chega na prova e cadê? Você não sabe aquele assunto de fato, porque você só estava sabendo, por assim dizer, entre aspas, porque você estava lendo. E aí, tipo assim, seu cérebro estava te enganando, dizendo, não, de fato eu sei isso aqui. O que pode não ser verdade na maioria das vezes. Então, mano, o principal método que a galera usa é esse de reler. Não é muito adequado. Outro método também que vem junto com esse de reler, que é mais adequado, mas ainda assim, tipo, comparado com os métodos que eu vou falar posteriormente no vídeo, não trazem muito benefícios, é marcar, mano. Usar marca-texto em livro, ficar sublinhando isso. E os estudos encontraram que, embora esse método tenha, assim, certa efetividade em alunos treinados, que saibam, tipo assim, que tenham treinado a si mesmo no processo de sublinhar, no processo de marcar texto de maneira efetiva, ou seja, não é só você chegar lá, vou passar um pincel aqui na página inteira dos livros, como a gente vê alguns memes, né, em página de medicina, tipo assim, vou sublinhar só o que é importante, aí o cara tá com o pincel inteiro na página. Não é só isso que vai fazer você reter qualquer coisa porque você está sublinhando. Eu, particularmente, eu gosto, em certos pontos, de usar essa técnica de marcar, principalmente em livro digital, porque raramente eu uso livro físico, mas de fato eu uso um sistema de codificação por cores, tipo assim, quando eu estava estudando farmaco, o nome de todas as drogas, sempre que ia falar de um nome de uma droga, eu usava cor azul, digamos assim. Aí sempre que eu ia falar de efeitos colaterais, estava marcado em vermelho. Depois, quando eu quisesse ler novamente o livro, porque farmaco particularmente é uma coisa que a gente esquece muito fácil, eu simplesmente já bati o olho na página e eu sabia onde é que estava, tipo assim, nomes de remédios ou efeitos colaterais. Nesse sentido, é muito útil. Só que, tipo, é uma coisa que demanda tempo e não é uma coisa que, tipo assim, não vai trazer um retorno tão bom para você se você não tiver, tipo, essa concentração de criar todo um sistema de codificação de cores. Isso não vai ser muito favorável para você. Então, essas duas técnicas, basicamente, que eu vejo, que é muito difundido, e o artigo corrobora com essa minha opinião, que, tipo assim, é muito difundida no meio acadêmico. E a outra coisa, mano, é que eu particularmente já tentei fazer e não funcionou pra mim, é resumo de maneira tradicional. Porque sempre que eu tô me propondo a resumir alguma coisa, eu tô lá lendo o livro e tô resumindo. Mano, na verdade, eu devo ter contado nos dedos, eu acho que é capaz de eu contar nos dedos a quantidade de vezes que de fato eu fiz como prometi a mim mesmo de voltar naquela página lá, voltar naquele resumo e ler de novo. Tipo assim, é quase impossível, mano. Tipo assim, tá progredindo a matéria e você acha que eu vou lá voltar num resumo que no livro tinha 100 páginas. Aí meu resumo ficou com 40 páginas. Porque escrevo muito no resumo tradicional. Você acha que eu vou ler de novo lá 40 páginas? Com outras matérias para ler as suas 40 páginas? É bem improvável. Então, tipo assim, muita pessoa, mano, faz resumo e depois simplesmente não lê. E isso é basicamente tempo perdido. Você tá perdendo um tempo gigantesco fazendo aqueles resumos gigantes e, tipo, você nem sequer vai ler eles depois. Tem a falsa impressão de que aquilo ali está sendo efetivo para o seu aprendizado, quando na verdade não está sendo, porque você nem vai pegar aquilo de novo. Então, são esses 3 tópicos que eu considero, mano, que são maneiras não tão eficientes de estudar. Como eu falei, é o seguinte, tudo que eu tô falando aqui é minha opinião, é o que eu consegui elaborar assim com os anos de estudos
E eu sei que e quando eu comecei a aplicar esses métodos, eu sei que eu melhorei meu desempenho, a minha retenção de matéria na minha memória. Então, isso é o que funciona pra mim. Você tem que ver o que funciona pra você. Se isso aqui funcionar pra você, ótimo. E eu espero que funcione pra muitos de vocês. Mas, se não, mano, se você já tá tirando, sei lá, tudo nota máxima e você decora tudo, você consegue aprender tudo fazendo resumo tradicional, mano, fera demais pra você. Tipo, mas não é isso que acontece com a maioria das pessoas. Não é isso que os artigos, que as evidências trazem, pelo menos. Então, leve isso aqui tudo, tipo assim, de uma maneira crítica. Você tem que ser crítico quanto ao que eu estou falando para aplicar na sua própria rotina de estudos. Então, beleza. E qual é a alternativa que eu uso em relação a isso? Método de estudo ativo. Em que isso consiste? Basicamente, mano, é muito simples. E tipo, em quase todos os vídeos aqui do meu canal, eu bato na mesma tecla. Fico martelando a mesma coisa. Que é você fazer questões. Nada mais, nada menos do que questão. Você tem que se testar. Se você não se testa, você vai chegar na hora que você tem que testar, que é a prova, e você não vai estar acostumado com aquilo e você vai se dar muito mal. Então você não quer chegar na prova e se dar mal. Então se teste antes, mano. Tem esse vídeo aqui que eu falo como é que eu passei pra medicina, que é basicamente como que eu estudei pra medicina. E vocês podem lá dar uma olhada se vocês não viram ainda, pra ter uma ideia mais aprofundada. Mas no final das contas, mano, é fazer questão, fazer exercício. Eu vejo que isso ajuda, mano, de algumas formas. Primeiramente, a parte óbvia é que você vai estar se acostumando a fazer questões. Porque a prova, mano, nada mais é, na maioria das vezes, que você fazer questões. São uma lista de questões que ganha esse nome especial por valer ponto num dia específico, prova. Mas se você já faz aquilo ali, mano, todo dia, seu método de estudo é baseado em questão, aquele ali vai ser só mais um dia que você vai chegar lá e vai fazer a mesma coisa. Então o que eu quero dizer com isso é que eu já vejo como um ponto positivo o fato de isso reduzir um pouco, mano, a ansiedade que algumas pessoas podem ter relacionadas ao estudo. Porque não é um dia especial, é só um dia que você vai fazer aquilo que você já estava fazendo durante todo o seu percurso de aprendizado, beleza? E outra, como esses estudos aqui também mostram, você, mano, fazendo questão, você está ativando mais áreas do seu cérebro. Como eu também já comentei, tem um termo muito interessante no que diz respeito a isso de você se testar também, que é o efeito do hiperaprendizado, por assim dizer. Que é basicamente assim, você sabe quando você tá lendo uma coisa lá, aí você acha que você sabe, aí você vai fazer uma questão que você acha que você sabe, mas você chega lá na hora e você erra. Com esse erro, você está muito mais provável agora de você lembrar daquela matéria, de se lembrar daquele conteúdo posteriormente, do que se você não tivesse se testado. Tipo assim, você aprende mais você vendo que você errou e você procurando no que você errou, do que se você não tivesse se testado, você só tivesse lido, que você não ia nem saber que você de fato não sabe aquela parada. Então, a primeira coisa que você se testar faz é permitir que você saiba que você não sabe. Isso é muito importante. E ele já te dá um presentinho que você está mais propenso a relembrar daquele assunto, a lembrar daquela resposta posteriormente por você ter errado. Tipo assim, meio que traumatiza o seu cérebro quanto àquela questão e se torna muito provável que você não vai errar lá de novo. O que é muito bom, porque pode ser que ela caia na prova. E aí você não vai errar lá na prova. Aí agora eu queria botar essa figura aqui que vai estar aparecendo pela imagem. Que isso aqui Mano, isso aqui é conhecido há muito tempo. Tipo assim, desde o século XIX. Esse aqui é o processo do esquecimento. E você pode ver aqui que é basicamente um decaimento exponencial, né, da nossa memória. E aqui você está vendo, tipo assim, como é que acontece se eu só vi o assunto uma vez. Aí tem aquele decaimento bem acentuado. Como é que acontece se eu vi aquele assunto duas vezes? Tem um decaimento um pouco menos acentuado. E assim você vai progredindo na quantidade de vezes que você viu aquele assunto e você vai tendo uma curva de esquecimento cada vez menos acentuada. Ou seja, aquela memória, aquele conhecimento fica de fato retido na sua memória durante mais tempo. Que é isso que a gente quer. O nome disso é aprender. Você manter coisas na sua memória que uma vez não estavam lá. Então, isso aí já entra na segunda parte do aprendizado. Que é, você tem que se testar, que é a primeira. E você tem que se testar frequentemente. Você tem que se testar em períodos de tempo fixos, tipo assim, que você vai pré-determinar para você, de maneira que você esteja sempre tendo contato com aquele assunto.
Você não quer ter o contato com aquele assunto uma vez hoje, beleza, hoje eu fiz tudo bonito, eu tô seguindo um método de questões, fiz 50 questões, assim, elaborei, né, 50 questões, e agora eu vou ver só lá no dia da prova. Mano, você viu uma vez. Embora você tenha de fato usado um método que é mais efetivo para você gerar retenção de conhecimento na sua mente, você não tá usando a outra parte do básico, mano, da memória, que é o que você tem que repetir isso no decorrer do tempo. Você tem que fazer essas questões uma vez, beleza. Depois faz essas questões de novo, mano. Faz essas questões daqui a 2 dias. Depois faz essas questões daqui a uma semana, depois da segunda repetição. E às vezes você faz essas questões daqui a um mês. E não precisa ser as mesmas questões. Você pode elaborar outras questões sobre aquele assunto. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Tipo assim, e pode botar outras questões no meio daquele assunto, que você usa as antigas e usa as novas. Não interessa. A questão é, você vai ver aquele assunto uma vez. Você vai ver aquele assunto 2 vezes. Você vai ver aquele assunto 3 vezes. E aí no final das contas, mano, você vai aprender por sedimentação, por assim dizer. Você está tentando fazer com que a sua curva de esquecimento seja cada vez menos, tipo, acentuada. Você quer uma coisa que demore cada vez mais a, de fato, esquecer. Você quer postergar isso o máximo possível para o futuro. Talvez até indefinidamente. Então, mano, são esses 2 passos. Não tem segredo tipo, nenhum. Você tem que se testar. Sempre se teste. E você tem que fazer isso com certa frequência. Outras coisas que são derivadas dessas 2 que eu falei, essas 2 são as principais, mas derivadas dessas 2 que eu falei é o seguinte: é bom que você intercale no mesmo dia mais do que um assunto de aprendizado. Se você, por exemplo, o ideal é que você estude todos os assuntos pelo menos um pouco todos os dias, todos os assuntos que eu digo, todas as disciplinas, não tipo, tudo de todas as disciplinas, porque isso é impossível. Digamos que hoje eu queira estudar cirurgia e clínica e pediatria. Aí eu estudo um pouquinho disso, em vez de estudar tudo de cirurgia hoje, tudo de clínica amanhã e tudo de pediatria depois de amanhã, eu estudo um pouquinho dessas 3 disciplinas. Amanhã eu estudo um pouquinho dessas 3 disciplinas. E depois de amanhã, um pouquinho dessas 3 disciplinas. E aí, mano, o que isso te permite é que você consiga ter diferenciação no seu estudo, né? Você nunca vai ficar um tempo só, muito grande, estudando a mesma coisa, porque se você tiver um attention span relativamente curto, você vai ficar brisado, mano. Você tá lendo lá e depois de 40 minutos, não, depois de 1h30 estudando aquele assunto, você tá vendo uma mosca passando assim, nossa, que mosca bonita, nossa, que mosca legal. Vou focar na mosca e não vou focar no que eu tô estudando. Então, se você estuda um pouco essa matéria, cirurgia, depois você vai passar pra clínica, você já dá uma revigorada. Então eu acho isso muito interessante. Estudar um pouco de cada matéria todos os dias, das matérias que você precisa pro período que você tá. E outra coisa, o método de estudo que você utiliza para marcar tempo. Eu gosto muito do método de Pomodoro modificado. Você pode não gostar, você pode gostar do método de Pomodoro tradicional, de 25 minutos, descansa 5, 25 minutos, descansa 5, vai fazendo esses ciclos. Eu faço, como vocês podem ver, todos os dias às 19 horas aqui no canal, eu estudando, que é o seguinte, eu fico 53 minutos estudando, focado, 7 minutos paro. 53 minutos focado, 7 minutos paro. Porque você, obviamente, funciona pra mim, você tendo pausa, mano, você consegue manter períodos de hiperfoco. Você consegue entrar numa coisa que a gente chama de flow, que é um estado assim, mano, que você está completamente focado naquilo ali que está na sua frente para você fazer no momento e você não distancia sua atenção daquilo. Você não tem, tipo assim, tô focado, agora não tô tão focado, agora tô focado. Não tem isso. Você tá ali intenso, intenso, intenso. Porque você sabe que você vai estar intenso, intenso, intenso durante um tempo e depois você vai ter uma pausa. Então isso te incentiva. Então eu acho isso muito interessante, muito legal. E outra coisa também, eu acho que é básico, mas é extremamente importante, mano, sempre que acontece uma coisa inesperada no nosso ambiente, assim, ao nosso redor, aquilo chama a nossa atenção. Mano, eu tô aqui estudando, particularmente eu moro na área hospitalar de Belo Horizonte. Tô aqui estudando, passa uma ambulância ali fora, com a sirene ligada, é óbvio que aquilo ali vai chamar minha atenção. Porque é uma coisa totalmente fora de padrão, do padrão estudar que eu estava tendo, e que chamou a minha atenção.
Isso é até uma, como é que é o nome? É uma característica super importante do nosso cérebro, conseguir dar atenção a essas coisas que acontecem do nada, porque pode ser uma situação de perigo. Então você precisa ter o foco na situação de perigo, né? E você não tá esperando uma situação de perigo. Mas ainda assim, isso não é bom na hora que você tá estudando, porque você quer ter foco nos estudos. Então, mano, hoje nós temos muita distração. Muita distração. Tipo, celular, internet em si pode ser útil pro bem e pro mal. E, mano, as redes sociais. Quando eu tô estudando, meu celular tá longe de mim. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho nada disso instalado no meu celular. Se eu quiser acessar qualquer dessas coisas, eu uso pelo navegador. Por quê? É uma barreira maior. Já falei isso também nas lives. É uma barreira maior que eu tenho até usar aquele aplicativo. Então é menos provável que eu vá lá e use. Mano, notificação, barulho de notificação do WhatsApp que chega vai te atrapalhar, vai tirar sua concentração. Porque não adianta, mano. Já foi provado e comprovado que humanos não têm multitarefa. Você não tem multitarefa. Você acha que você tem, mas você não vai conseguir se concentrar adequadamente nas duas coisas ao mesmo tempo. Não dá pra você estudar e falar no WhatsApp ao mesmo tempo. Isso é impossível. Você, pelo menos, ou você vai falar muito ruim no WhatsApp, ou você vai se sair muito mal nos seus estudos. Então é preferível, mano, que você se desintoxique um pouco dessa questão do celular. Mano, deixa na cama e vai estudar na mesa. Ou deixa em outro cômodo, mano, e vem estudar. Tipo assim, diminuam as suas distrações. E uma coisa que entra nesse ponto que eu gosto bastante para diminuir essas distrações é utilizar de música, mano. Eu, como vocês podem ver também nas lives, eu tô sempre de fone, sempre estudando, escutando música lo-fi. Música lo-fi é o que funciona pra mim. Tipo, eu ainda boto barulho de chuva. Mas pode não ser o que funciona pra você. Mano, eu tenho uma amiga que adora estudar escutando música eletrônica, mano. Mano, pra mim, se eu for escutar música eletrônica, eu vou ficar querendo dançar e eu não vou querer, tipo, prestar atenção no assunto. Mas pra ela funciona super bem. Se ela estuda escutando lo-fi, ela dorme. Então, saca? É uma parada de achar o que funciona pra você. Às vezes nem funciona, mano, escutar com música. Você tem que, sei lá, bota um abafador no ouvido e vai estudar só com abafador. Mas isso é extremamente importante. É extremamente pertinente. Assim, livre-se das distrações, o máximo que você conseguir. E um segundo grupo de coisas que eu também considero muito interessante, muito importante, eu falei daquele grupo primeiro de duas coisas, e depois umas coisas secundárias. E agora um segundo grupo de coisas importantes. É o seguinte, em que estrutura que você vai aplicar essas metodologias ativas? O teste e a repetição espaçada. Onde que você vai utilizar isso? Eu considero que existem três métodos, três fases super importantes. Você pode achar que primeiro você tem que saber do assunto, tipo assim, ter lido o livro para depois fazer questões sobre aquele assunto. Ou você considera que você, para meus visualizadores que são do ensino médio ainda, que você tenha que ter visto algum assunto na matemática para depois tentar fazer questões que possam ter aquele assunto envolvido. Mas beleza, às vezes é interessante que você não faça isso, que você faça uma coisa que chama pré-teste. Você quer ver os seus conhecimentos prévios sobre aquilo, você vai fazer questões sobre aquele assunto. Antes, no caso, obviamente que se você nunca viu aquele assunto, você não vai elaborar suas próprias questões. Você vai pegar questões que já estão feitas. Mas enfim, você vai realizar, né, questões daquele assunto antes de ter visto. Esse é o seu pré-teste. Aí você vai chegar a algumas questões que você vai errar. Pode até ser a maioria, dependendo de se realmente você nunca viu aquela matéria. Mas ainda assim, isso aí entra numa parada que eu comentei mais cedo no vídeo. Você lembra? Quando você erra a questão e você vai lá e estuda de fato aquele assunto, você está mais propenso a reter aquilo na sua cabeça durante mais tempo, reter aquilo na sua memória. E isso está tudo nesses estudos que eu citei aqui. Porque, querendo ou não, você viu aquela questão, você sabe que aquele tipo de questão aparece, e quando você se deparar com aquele assunto no livro, você vai falar, nossa, isso aqui pode cair em questão. Então, você tem, como é que é o nome? Facilita a sua vida na hora que você quiser aprender. Aí, essa é a primeira parte. Faça pré-testes. Mesmo que você nunca tenha visto o assunto, tente realizar questões sobre ele. Segunda coisa. Mano, tem uma técnica que chama técnica de Feynman. E, mano, isso merece um vídeo só disso. Mas isso se baseia numa constatação
tipo, universal dos estudos também. O que mais vai fazer você reter informação, o que mais vai fazer você aprender é ensinar. Então, mano, a técnica de Feynman consiste basicamente em ensinar para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre aquilo. A técnica original, o Feynman falava de que para você ensinar para uma criança de 5 anos. Você vai explicar para uma criança de 5 anos que a filtração do sangue acontece nos glomérulos dos rins, você vai explicar toda lá a fisiologia, toda a anatomia dos glomérulos lá, dos néfrons. Vai explicar isso para uma criança de 5 anos? Só para explicar que o rim filtra o sangue? Não, você vai explicar de uma maneira diferente. Você vai tentar colocar... Tipo assim, o que eu quero dizer é que você vai simplificar aquele conceito que é complexo para que uma criança consiga ter seu primeiro vislumbre daquele assunto. Mano, isso requer um domínio extremamente grande do assunto para você pegar uma coisa complexa e simplificar para ensinar para os outros. E essa demanda cognitiva que isso tem é basicamente, mano, você fazendo seu cérebro meio que dissecar aquele assunto nas suas coisas básicas. E isso facilita para você aprender demais, tipo, muito. Então isso é muito boa, essa técnica de Feynman. E também é tipo assim, quando você vai ensinar para uma pessoa de 5 anos, uma criança, ela sempre vai ter porquê. E então isso também é importante na técnica. Você está simplificando, você está se perguntando, mas por que isso é necessário? Ah, tá, por isso. Mas por que isso acontece? Ah, por isso. Ah, mas por que isso acontece? Por isso. Tipo, um exemplo prático. Por que você quer abaixar a pressão de um hipertenso? Beleza, porque pressão elevadíssima pode causar lesão em órgão-alvo. Você pode acabar tendo uma encefalopatia lá por hipertensão craniana. Você não quer isso. Você pode ter lesão nos seus rins, lesão renal. Você não quer isso também. Então é por isso que eu vou abaixar. Quero evitar que aconteça eventos deletérios em órgãos do paciente. Beleza. Como que eu vou fazer isso? Ah, utilizando, pode ser no início, dieta. Tentar reduzir a ingesta de sódio. Beleza. Por quê? Porque o sódio, quando você tem muito sódio, ele retém líquido. Se você retém líquido, você acaba ficando com um volume de sangue maior dentro dos seus vasos sanguíneos. O que, se o volume ele é finito e você aumenta... Aliás, se o espaço é finito e você aumenta o volume, você acaba aumentando a pressão. Beleza. Ou eu posso entrar com outras medicações lá. Algumas medicações vão eliminar isso, vão eliminar sódio, mas às vezes elimina potássio junto. Ah, mas por que eu não quero eliminar potássio? Ah, porque pode causar isso. Enfim, tipo assim, você tem que ir destrinchando o conhecimento. Isso é extremamente importante. Isso é o cerne da técnica de Feynman. E por último, você vai utilizar de fato as questões, mano. Banco de questões, as questões que você está fazendo. E aí entra o assunto dos 2 próximos vídeos que vão vir aí no canal. É basicamente os 2 aplicativos que eu utilizo para aplicar esse método na minha rotina de estudos, que é o Notion e o Anki. Eu vou fazer 2 vídeos separados explicando cada um deles todinho e simplificadamente para vocês. Aí já eu aplicando a técnica de Feynman, tá vendo? Porque se eu tenho que explicar para vocês, eu tenho que aprender muito bem, porque senão eu acabo falando besteira. Então, acompanhe aqui no canal, que aí vocês vão conhecer esses 2 aplicativos e saber utilizar eles de maneira muito simples, que vai aumentar muito sua produtividade, a sua eficiência nos estudos. E fazer essa breve interrupção aqui, eu sou o Pozzoli Editor, que percebeu assim e veio dizer para vocês que você que acha que eu esqueci de comentar no vídeo sobre aquilo que eu falei no início da guitarra, queria falar para você que você está correto. Eu esqueci, só fui ver agora que eu estava editando o vídeo. Mas o que eu queria dizer, o meu ponto era, quando você está tentando aprender alguma coisa difícil no instrumento, você está tentando aprender um instrumento novo, qualquer habilidade, o método de estudo ativo, por assim dizer, aquelas 2 táticas que eu falei, é a base, é a essência de tudo. Você tem que ter um problema para resolver um problema. O problema pode ser uma música difícil que você quer pegar. Então, você tem o problema, você tem a questão. E você vai ter que ter as repetições espaçadas. Se você tocar uma vez e nunca mais pegar na guitarra, você desistir, você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir aprender nada. Você tem que ter o problema e encarar aquele problema diversas vezes. Hoje, amanhã, depois de amanhã, durante uma semana, depois de uma outra semana você vai lá e pega, um mês. E aí você vai
aprimorar cada vez mais sua habilidade. Então, é por isso, é isso que tem a ver o solo do Guns N' Roses no início do vídeo com a técnica de aprendizado. Espero que tenham gostado do Pozzoli Editor. Tchau. E era isso. Se você gostou, não deixe de deixar aqui embaixo seu curtir e compartilhe com seus amigos. Comente aqui nos comentários qualquer coisa que você tenha de dúvida. Você pode mandar mensagem no meu Instagram que eu respondo, estou sempre respondendo. E é isso. Muito obrigado por assistir novamente e até mais.